O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Profética Filhos da Unção. Shalom, shalom, queridos filhos e filhas, ovelhas preciosas que estão aqui conectados conosco para mais uma aula da nossa Escola Profética Filhos da Unção. Nessa noite, meus amados, será glorioso o que nós iremos aprender da parte do Pai. Amém? Mas antes que nós venhamos mergulhar na palavra do Senhor, eu quero te convidar você a se inscrever em nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado de todos os nossos vídeos e postagens. Amém? Também temos, meus amados, um canal em nosso WhatsApp. Meu WhatsApp vai estar passando aqui na tela durante todo o ensino. Amém? Entre em nosso canal no WhatsApp, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para que todas as nossas postagens, divulgação de todo o movimento do ministério, você esteja presente, você esteja mais próximo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós temos, meus amados, um convidado especial nessa noite para estar nos trazendo um ensino, uma palavra, amém? O missionário Marcos, um filho espiritual que o Espírito Santo de Deus tem levantado, tem usado, tem sido um canal de bênção em nossas vidas, no nosso ministério, amém? E por onde quer que o Espírito Santo de Deus tem o enviado, tem o levado, sinais, prodígios e maravilhas têm se manifestado sobre essa terra, amém? Mas antes de nós ouvirmos esta linda palavra, aonde nós iremos aprender acerca do poder da oração em mistérios, amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você, juntamente com todos os demais famintos e sedentos que estão se conectando aqui conosco, ou outros que irão ainda assistir esse ensino. Feche os teus olhos e vamos juntos convidar o Espírito Santo de Deus para estar ministrando os nossos corações, para estar falando conosco em nome de Jesus. Pai, use o teu filho, meu Pai. Que ele seja um instrumento de bênção em nossas vidas, Pai. Todavia, meu Pai, Senhor, não seja o meu querido filhão, mas o Senhor, meu Pai, nos ensinando, nos instruindo mediante a luz da Tua palavra, meu Pai. Assim colocamos o evangelista, meu Pai, e missionário Marcos em Tuas mãos, meu Pai. Use-o como instrumento de Ti sobre essa terra, meu Pai. E a Ti daremos toda a honra e toda a glória. Hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. E tome teu lugar de honra, tome teu lugar, meu Pai, Senhor, especial em nosso meio, em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, famintos e sedentos pelo Espírito Santo, abra o teu coração. Vamos juntos agora mergulhar em uma palavra profética e revelada, a qual o Espírito de Deus irá te trazer uma edificação extraordinária. Amém? Abra o teu coração em nome de Jesus e juntos vamos agora mergulhar nesse ensino em nome de Jesus. Shalom, queridos, uma ótima noite a todos.
É um prazer mais uma vez estar aqui juntamente com vocês para trazer mais uma mensagem do céu, uma maná celestial para as nossas vidas, amém? Creio que o Espírito Santo de Deus já está preparando aqui esse ambiente maravilhoso para que possamos estar aqui compartilhando, estarmos em comunhão. Eu creio que os céus estarão abertos aqui essa noite. Você que é um faminto, sedento por Deus, prepara o teu coração, amém? Deus vai mover aqui nesse lugar e sua vida será abençoada, sua vida será tocada e você será cheio da unção do Espírito Santo. Amém? Nenhum de nós somos merecedores, mas o Pai, Ele já liberou essa palavra sobre as nossas vidas, Ele já nos concedeu essa graça por meio do sangue e do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Basta nós termos fome e sede, entrarmos, porque a palavra do Senhor nos diz que os céus já estão abertos, queridos. Amém? A chegarmos, pois, com confiança ao trono da graça. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, também ao nosso paizão apóstolo que Bonifácio. E nós vamos estar aqui nessa noite, queridos, já adorando ao Senhor de início aqui, já preparando esse momento, preparando esse ambiente. Minha esposa vai estar aqui me ajudando, ela não vai estar aqui aparecendo porque ela está aqui de trás das câmeras, gravando, preparando para que todo esse momento aqui aconteça, amém? Mas vamos estar juntos aqui fluindo e mergulhando nas águas profundas do Espírito Santo, amém? Prepara o teu coração, Deus irá visitar você com poder essa noite, em nome de Jesus, amém? coisas grandes ocultas que vocês não sabem.
Vai chover sobre as nossas casas, Pai. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Oh, e se pedirmos, Jesus virá. Clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, abre as comportas do céu e vai chover, Senhor, abre as comportas do céu. Amamos a tua presença, Pai. Nós te convidamos, Espírito Santo. O Senhor é livre, o Senhor é bem-vindo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nossas famílias, Senhor. Nos visita nessa noite com a tua chuva, Deus. Glória a Deus. Já há uma presença tremenda aqui, queridos. O corpo já está trêmulo aqui, aleluias. Poucos minutos, um ambiente que é natural se torna um ambiente espiritual. Quando nós geramos fome, quando nós geramos sede, quando nosso coração realmente adora ao Senhor. A palavra do Senhor diz o quê? Que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Como um Davi ali no meio do pasto, dependente da multidão que estava à sua frente, dependente das pessoas que estavam assistindo ele. E é esse desejo, realmente é esse coração que nós devemos ter, amém? Coração de adorador, é o que o Senhor quer, é o que o Senhor deseja, é o que o Senhor anseia, é o que o Senhor busca de nós. E nessa noite eu quero falar com vocês acerca do dom de línguas, amém? Quero falar com vocês sobre o mistério da oração em línguas. É algo profundo, é algo extraordinário. Peço que você abra o teu coração, peço que você permita que o Espírito de Deus possa fluir para dentro de você nessa noite. Feche seus olhos rapidamente, porque Ele está fazendo aqui uma breve oração. Querido e precioso amigo Espírito Santo, coloca um fundo para nós, hein, meu amor? Vou desligar o teclado aqui agora, queridos, para que eu possa conseguir me conectar melhor. Amém? Feche seus olhos e agora onde você está. Chame por Ele. Ame a presença do precioso, do cheiroso, do maravilhoso Espírito Santo. Aquele que nos escolheu mesmo sem merecermos. Aquele que nos chamou e nos designou para esse tempo. Senhor, nós nos humilhamos, reconhecemos que somos apenas pó e poeira. Reconhecemos, Senhor, que somos pequenos e falhos. Nós queremos te amar, queremos te abraçar, queremos sentir o teu toque, queremos mergulhar nas águas profundas do teu Espírito. Querido Deus, manifesta a tua graça nessa noite. Manifesta o teu poder, Senhor, que a partir de agora a tua unção já possa estar fluindo de forma natural, Pai, sobre a vida de cada um aqui que nos assiste. Que o teu poder, Pai, possa manifestar sobre a vida dos teus filhos nesse lugar.
O Senhor é livre aqui, Espírito Santo. Aonde essa live chegar, aonde essa palavra chegar, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam impactadas, famílias sejam transformadas, vidas sejam salvas, curadas e restauradas, Jesus. Porque o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor é o mesmo. Não me deixe te atrapalhar, querido Espírito Santo. Que a partir desse momento os teus dons possam entrar em pleno funcionamento em meu espírito. Que a palavra de conhecimento e de sabedoria, juntamente com o dom da fé, Pai, possa estar ativos a partir de agora, fluindo. Para que a tua palavra, Deus, não caia por terra, mas que ela cumpra, Deus, o propósito, o desígnio, Deus, para a qual ela está sendo enviada agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Libera os teus anjos, que eles se movam em favor da vida do teu filho e da tua filha nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Mesmo que estamos à distância, queridos, mas estamos aqui conectados por meio dessa transmissão. E a unção que está pairando aqui agora vai fluir para a tua vida, se você assim abrir o teu coração, se você assim gerar fome e sede. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos começar aqui abrindo a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14. Nós vamos ver aqui um texto bem conhecido que fala sobre o dom de profecia. É superior ao dom de línguas, esse é o tema da mensagem. Mas que muitas vezes também é mal interpretado por algumas pessoas. Porque esse texto aqui é muito profundo, mas se nós não pararmos e observarmos os detalhes contidos aqui, muitas vezes nós vamos nos confundir e não vamos conseguir encontrar a profundidade daquilo que o Espírito de Deus quer nos revelar. Quando o apóstolo Paulo ele traz essa revelação aqui aos Coríntios, acerca do dom de profecia e acerca do dom de oração em línguas, que o dom de profecia é superior ao dom de oração em línguas, porque, pensa comigo, queridos, o que é mais importante no Evangelho é a tua vida pessoal ou é a tua vida pessoal impactando coletivamente as pessoas? O Evangelho ele é só para você ou ele é para todos? Amém? Então, quando nós partimos por esse entendimento, nós vamos observar que o dom de profecia ele se torna superior nesse quesito, porque o dom de profecia ele é para alcançar outras pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo vem trazer aqui. Mas muitas vezes nós deixamos de desfrutar do dom de línguas simplesmente pelo fato de olharmos aqui para esse entendimento e desprezarmos as profundidades daquilo que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 14, também em outras passagens da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Mas eu quero começar lendo com você o versículo 1 e o versículo 2 para nós entendermos melhor sobre isso. E você vai ver que o apóstolo Paulo aqui ele não está trazendo uma exortação para que não venhamos orar em línguas, mas pelo contrário. Ele está trazendo uma exortação para que aqueles que têm entendimento façam isso com ordem e decência, façam isso e edifiquem o seu espírito. Amém? E nós vamos estar trazendo aqui algumas bases, vamos estar aqui trazendo alguns benefícios acerca da oração em línguas. E creia que não é somente aqui um estudo preparado, não. Estou conectado com o Espírito de Deus, aquilo que Ele traz ao meu coração, que eu vou estar liberando sobre a tua vida. Então prepara aí, amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 1 e o versículo 2 de início. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha só, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então aqui nesse versículo nós já encontramos aqui uma característica e um benefício extraordinário acerca das línguas estranhas. Amém? Mas para que nós possamos entender aqui o mistério de falar em línguas, queridos, nós vamos enrolar isso. Quero trazer aqui toda uma base, todo um entendimento, mas eu quero apenas aqui trazer uma introdução para que nós possamos entrar e possamos nos aprofundar acerca desse assunto. Eu sei que não vai dar para trazer tudo aqui, mas quero trazer uma base, né? E no final nós vamos estar orando aqui por um derramar, por um batismo do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Olha só, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, que já está um mistério extraordinário, porque o dom de profecia é para os homens. É para você profetizar, para edificar a fé do homem.
Quantas pessoas não vai na igreja, você já viu muitas pessoas falarem? Te contar uma mulherinha um dia falou, eu jejuei, eu orei, eu jejuei para que Deus usasse você para profetizar na minha vida. Eu falei, amém, a senhora está com muita fé, mais do que eu, né? Mas o que eu quero que você entenda aqui, queridos, é que se Deus ele quer falar, ele vai falar. Ele vai usar alguém para profetizar em nossas vidas, mas também ele pode falar diretamente por meio do seu Espírito Santo ao nosso coração, amém? Então a profecia, eu entendo que a profecia ela é apenas para confirmar aquilo que Deus já está te falando, aquilo que o próprio Espírito de Deus já está ministrando ao teu coração. Tanto é que a própria palavra de Deus ela é uma profecia, amém? A própria palavra de Deus ela é uma profecia, é um dom extraordinário, mas que requer um entendimento. Em outra oportunidade nós vamos estar falando também sobre o dom profético, que é algo extraordinário, e sobre o profeta, aquele que carrega o dom de profecia. Para nós entendermos aqui, nem todo profeta, nem todo mundo que profetiza é um profeta, mas todo profeta carrega o dom de profecia. Amém, queridos? Então olha só, esse não é um assunto que vamos focar aqui, porque o que fala em línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Outra tradução diz, em mistérios fala com Deus. Então quando nós oramos em línguas, nós não estamos falando a homens. Nós estamos falando no entendimento natural, no entendimento raso, não. Quando nós estamos orando em línguas, nós estamos falando com Deus. Nós estamos falando de uma profundidade não natural dessa terra, assim como o apóstolo Paulo cita também em 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e minha pregação não consistirão em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Então quando nós oramos em línguas, nós estamos entrando nessa dimensão do Espírito, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, a não ser que Deus unja esse homem e derrame sobre ele o dom aqui de interpretação, é o que o apóstolo Paulo cita acerca desse texto no decorrer desse capítulo. Mas quando nós observamos acerca dos mistérios, esses mistérios aqui são mistérios que estão escondidos e que Deus ele só vai revelar para as pessoas íntimas, e ele só vai revelar esses mistérios para aqueles que oram em línguas. Aí é onde entra o segredo, que o seu ministério ele vai destravar quando você começar a praticar a oração em línguas. A tua vida ela vai começar a romper quando você começar a orar em línguas, coisas que muitas vezes está travado e você não tem o entendimento de por onde ir, de por onde começar, e você começa a orar em línguas, queridos, é um mistério extraordinário. Por quê? Porque você está orando a mente, o coração de Cristo. É o próprio Espírito de Deus pegando a vontade do Pai e orando através de você para a edificação da sua própria fé, para a edificação do seu corpo, para a edificação da sua alma, para trazer um revestimento sobre você de poder. Esses mistérios vão sendo revelados, mistérios que antes estavam ocultos, mas que foi revelado em Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus, em outra palavra, em Mateus, ele declara: Senhor, graças eu te dou, que não revelaste essas coisas aos sábios, aos instruídos, mas aos pequeninos. Então, certos entendimentos, certas revelações dentro da palavra de Deus, nós não adquirimos ele estudando, queridos. Nós não adquirimos através de conhecimento humano natural, mas nós adquirimos através das revelações. Olha só. Porque quando nós falamos em línguas, ninguém nos entende, nem nós mesmos nos entendemos. Mas o mistério que é revelado através disso, ele salta em revelação no nosso espírito. E é algo extraordinário aqui, porque quando nós oramos em língua, a nossa mente, ela fica infrutífera. Olha só o que diz aqui no versículo 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O meu entendimento, ele não tem a capacidade, a minha mente natural, humana, ela não tem a capacidade de acompanhar, ela não tem a capacidade de evoluir ao nível do Espírito. Mas quando eu oro em línguas, eu oro bem. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, que nós devemos orar com entendimento, mas também devemos orar com o Espírito. Devemos orar com o Espírito, mas também com o entendimento. Quando nós oramos com entendimento, nós estamos orando o quê? Com a mente racional, com a mente natural. Estamos apresentando a Deus a nossa vida, os nossos pedidos, né?
Mas quando nós oramos no Espírito, nós oramos as nossas fraquezas. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, a palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito que o Espírito de Deus conhece as nossas fraquezas, e é Ele, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, mas é o Espírito de Deus que vai lá, pega a vontade de Deus para nós, que é boa, agradável e perfeita, e Ele ora através de nós para a edificação do nosso ser. Amém, queridos? Isso aqui é um mistério extraordinário. Às vezes você pode falar para mim, não, Marcos, mas eu não acredito na oração em línguas. Eu já li a Bíblia e isso não abre o meu entendimento. Eu vou caminhar com você aqui um pouquinho nas Escrituras para que eu possa estar trazendo aqui para você uma base, um entendimento de onde tudo isso começou e de onde essa promessa veio. E você já está vendo aqui o benefício, o poder que a oração em línguas pode fazer na tua vida. Então peço você que abra o teu entendimento, abra o teu coração. Nós vamos aqui para Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 49. Vamos lá. Está abrindo aqui juntamente com você. Oh, Raman, Jorebedecaio, Suyanda, Labaço. Olha só, Lucas 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, que é uma promessa, que é uma fala do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo para os seus apóstolos e discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então, nós vemos uma ordem aqui, a qual, primeiramente, os discípulos ele vêm até o Senhor Jesus, eles se sentem atraídos, o Senhor Jesus os convoca e eles vêm, por livre e espontânea vontade, mas com certeza que a presença do Senhor Jesus constrangeu o coração deles a seguir o Mestre. E quando eles vêm, nós vamos encontrar essa base aqui em Mateus capítulo 11, o versículo 28. Vamos ver aqui rapidamente. Mateus capítulo 11, o versículo 28 está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Aqui é uma chamada do Senhor para nós: vinde a mim. E o Senhor Jesus, assim como Ele chamou os apóstolos, seus discípulos, Ele está nos chamando também. Ele nos chama para perto dele, Ele nos chama a seguir os seus passos. E quando nós ouvimos a sua voz, Ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor Ele nos chama hoje. Primeiramente, o Espírito de Deus ele está ao nosso lado, tentando nos convencer a irmos até o Senhor Jesus. E quando nós abrimos o nosso coração e nos rendemos, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. Aí é o que ele diz aqui, que nós acabamos de ler: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele fez uma promessa, olha só: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Essa promessa é do Senhor Jesus. E assim como o próprio Senhor Jesus Cristo foi revestido com o Espírito Santo, Ele quer também que nós sejamos revestidos. E esse revestimento, ele traz sobre nós o que? O poder. Aqui não é apenas o Senhor Jesus Cristo que traz essa promessa para os seus discípulos e apóstolos, não apenas para o batismo com o Espírito Santo, não. Mas Ele está trazendo essa promessa aqui para um revestimento de poder. Nós observamos que o selo com o Espírito Santo foi dado quando Jesus Cristo ainda estava na terra, e Ele diz, quando Ele entra na casa onde a porta estava fechada, então Ele vai até os seus discípulos e Ele assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Nesse momento Ele estava recebendo a promessa da salvação.
um selo do Espírito para a salvação. Mas aqui, quando nós lemos aqui em Lucas, para aguardar essa promessa que se cumpre lá em Atos capítulo 2, amém? A qual estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não vou estar abrindo aqui porque todos já conhecem o texto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E um vento veemente e impetuoso veio e encheu toda a casa. E todos ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aqui eu quero trazer uma base, um entendimento para você, porque muitas vezes nós queremos orar em línguas, muitas pessoas não conseguem falar em mistérios, porque tem um entendimento de que é o Espírito de Deus que tem que tomar a sua boca e orar por você, certo? É o Espírito Santo que concede a você a maneira de falar, mas quem começa somos eu e você. E começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quem foi que começou? Não foi o Espírito Santo, foram eles. Conforme o Espírito Santo lhes concedia, com certeza. Porque quem dá o dom é o Espírito Santo. Mas é eu e você que começa, é eu e você que tomamos a atitude, é eu e você que vamos de encontro com a manifestação do poder de Deus. Quando nós queremos um milagre, aqui está uma chave para os ministros, amém, queridos? Quando você está debaixo da unção, aquilo que você gera no teu coração, a unção de Deus ela vai cumprir. A unção de Deus ela vai executar. Quando você está ali ministrando e você gera no teu coração, Senhor, a partir de agora eu quero ver os enfermos sendo curados. E você debaixo dessa unção extraordinária, gera esse desejo no teu coração. Pessoas ali vão ser tocadas por Deus e vão ser curadas. Quando você gera no teu coração o desejo dizendo, a partir de agora, Senhor, eu quero profetizar. Eu quero que o dom de profecia entre em funcionamento. O dom de profecia vai começar a fluir através da sua vida. Por quê? Porque você está carregado com essa unção e você gerou o desejo no teu coração. É você que vai de encontro com a manifestação do poder de Deus. E aqui é algo que talvez muitas pessoas podem se escandalizar. Por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento, queridos. Os dons estão aí para ser usados, mas nós precisamos abrir nosso coração e ter um entendimento do funcionamento dos dons espirituais que o Senhor já nos concedeu. Por que eu estou dizendo isso aqui para você? Eu sei que essa palavra aqui às vezes não pode servir para alguns, mas vai desbloquear o ministério de muitos. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes têm dons, carregam dons ministeriais e não manifestam esses dons, simplesmente pelo fato de não compreender o funcionamento desses dons. E a palavra do Senhor nos afirma, errais em não conhecer as Escrituras, vírgula, e nem o poder de Deus. Então nós não erramos apenas em não conhecer a palavra de Deus, porque a letra mata, mas é o Espírito de Deus que vivifica. Então quando nós temos o conhecimento da letra, mas nós não temos o conhecimento do funcionamento desses dons, nós não conseguimos colocar eles em execução. E o dom de línguas também não difere disso, é a mesma coisa. Então nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão de como funciona cada dom em particular. E é eu e você que vamos de encontro com essa manifestação. Tudo no reino espiritual, queridos, quando você está debaixo dessa unção extraordinária, é intencional, amém? Grave bem isso. É intencional. É você como ministro de Deus. O Senhor Jesus, Ele concedeu dom, poder e autoridade para você. O Senhor Jesus, Ele declara, eis que vos dou poder e autoridade. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar escorpiões e serpentes, em todo o poder do maligno, nada disso vos fará dano algum. Muitas vezes nós ficamos esperando Jesus descer do céu e fazer por nós aquilo que Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Queridos, abre o teu entendimento. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Vírgula, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Por isso não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, queridos. Quando você não abrir a tua mente para isso, nós vamos viver algo raso, algo superficial.
sendo que existe muito mais. Então eu digo para você, não espere Jesus continuar fazendo, porque a missão dele aqui na terra ele já cumpriu. É no nome dele que nós vamos operar assim. Nós damos a honra e a glória para ele. Mas sabe o que nos falta? Nos falta ousadia, nos falta autoridade de assumir a responsabilidade como ministros de Deus, nos posicionarmos e pormos as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Nos falta essa ousadia, essa intrepidez do Espírito. Oh, aleluia! Sinta a graça de Deus aqui, queridos. Glória a Jesus. O que nos falta muitas vezes é apenas uma atitude. E pararmos de sermos covardes, ficar, oh Jesus, vem aqui curar. Oh Jesus, vem aqui e faz, Senhor. Não, queridos. É hora de eu e você entendermos o que Ele nos fez. Foi o sacrifício dele, queridos, não foi em vão. Ele nos tornou pequenos cristos. Ele quer que eu e você nos posicionamos, porque se nós não fizermos isso, queridos, o sacrifício dele vai se tornando em vão, porque nós vamos morrer cheio de dons, cheio de poder, cheio de unção. E muitas vezes nós não conseguimos executar simplesmente porque não abrimos nosso entendimento. Deixamos a religiosidade, deixamos os conhecimentos humanos tomar conta de nós e nos sufocar. E naquele dia ele vai chegar e ele vai falar: cadê os talentos que eu te dei? Cadê os dons que eu te entreguei? Me apresenta as tuas mãos. Será que as tuas mãos vão estar vazias, queridos? Tem muitas pessoas que dizem: não, Marcos, mas ele diz que lá na palavra, né, que você que expulsou demônios, você que curou enfermos, você que fez isso, você que fez aquilo, apartai-vos de mim porque eu não os conheço. É isso mesmo que os religiosos usam. É esse versículo isolado que os religiosos usam para impedir o verdadeiro evangelho de se propagar. Para impedir o verdadeiro evangelho, porque Jesus Cristo, quando ele andou sobre essa terra, ele expulsava os demônios, sim. Jesus Cristo, quando ele andou sobre essa terra, ele curava os enfermos, sim. Jesus Cristo, quando ele andou sobre essa terra, ele pregava o evangelho de poder, sim. Eu só digo para você o seguinte: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Ele vai falar para muitos que expulsaram demônios, fizeram tudo isso sim, mas sabe para que ele vai falar isso? Para aqueles que negligenciaram a vida de comunhão e intimidade com ele, para aqueles que amaram mais os dons do que a ele, para aqueles que amaram mais as manifestações, mais o poder, mais o status do que a Jesus. Eu digo para você, ele conhece o teu coração. E ele quer sim, porque ele deu uma ordem para nós ir, para nós curar os enfermos, para nós expulsar os demônios. É o que ele deseja, que as pessoas sejam libertas do jugo, da escravidão, do diabo. Satanás veio não para matar, roubar e destruir, João 10:10, mas o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida, aleluia, e vida com abundância. Não deixe, queridos, não deixe a tua mente te burlar, não deixe o teu entendimento humano roubar de você toda essa riqueza. Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Ele vai falar daquelas pessoas de qual realmente não participaram da mesa da comunhão, não participaram do banquete, do partir do pão, de sentar com Jesus e ter um momento a sós com Ele, para conhecer o Senhor, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. É quando eu e você amamos a presença mais do que tudo. É quando eu e você amamos a presença mais do que essa terra. É quando eu e você amamos a presença mais do que as coisas dessa vida. É quando eu e você amamos a presença mais do que os dons espirituais. Se você pratica isso, querido, se você vive uma vida de santidade, se você renuncia ao pecado, se você ama Jesus, e se você tem buscado conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, tenha certeza de que Ele não vai falar isso para você. Tenha certeza de que Ele vai olhar para você naquele dia e vai dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Aleluia. Veja o reino que vos está preparado.
É isso que Ele vai dizer para você. Ele vai olhar e vai falar: filho, parabéns, porque você colocou em ação aquilo que eu comecei. Você não se acovardou diante do sistema religioso, porque o sistema religioso queria calar o Senhor Jesus. O sistema religioso queria sufocar o Senhor Jesus. Os líderes religiosos da época queriam apagar o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus se posicionou até a morte, até a última gota de sangue, para defender e para cumprir aquilo que o Pai o enviou para cumprir. Em todo momento Ele curou os enfermos, em todo momento Ele libertou os cativos, em todo momento Ele amou, em todo momento Ele perdoou, em todo momento Ele se entregou, em todo momento Ele renunciou. Aleluias! Eu digo para você, você quer ser um cristão forte? Comece a praticar a oração em línguas e tenha as revelações diretamente do céu ao seu espírito, e você vai ver o que Deus vai fazer através do seu ministério. Comece a praticar, queridos. É no seu dia a dia, no trânsito, você está ali dirigindo o teu carro. Oh, rebedeka, surianda laban, torocon, toroba, labassurianda, rebedeka. É lavando a louça, aramante, oh, rebedeka, surianda labai. É assistindo, ramante, oh, rebedeka. Isso é relacionamento, queridos. É quando você entende que o Espírito Santo é seu amigo e você leva ele para todo lugar. Oh, aleluia. Você não abre mão da presença. Por mais que esteja difícil, o dia esteja corrido, você está ali no seu espírito. E Ele está orando, Ele está te protegendo, Ele está guardando, Ele está orando os mistérios de Deus ao teu coração. Aleluias. E olha o que o apóstolo Paulo ele declara aqui em Efésios capítulo 6, quero ler com você. Não se preocupe, queridos, às vezes você acha que eu estou fugindo aqui, mas é o Espírito de Deus que está trazendo essa palavra aqui, é Ele que está direcionando, é Ele que está nos ensinando nesse momento. Por quê? Porque Deus, eu fora da unção, eu sou apenas um Marcos, apenas pó e poeira. Eu não sou nada sem Ele, eu não posso fazer nada sem Ele. Mas quando eu entro debaixo dessa unção e Ele entende, queridos, de que eu preciso dEle, que eu dependo dEle, Ele sabe disso. Ele vem, a unção repousa sobre a minha vida. E a partir desse momento, os dons começam a fluir. O dom da palavra de conhecimento entra em funcionamento, queridos. E aquilo que Ele quer falar, Ele apenas vai usar a minha boca. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha o que está escrito. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nos é dada a exortação aqui para que venhamos estar o quê? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Quando o apóstolo Paulo fala para nós estarmos orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, muitas pessoas têm um entendimento aqui de que é para nós ficarmos apenas orando na mente. E aqui eu venho te falar a revelação por detrás disso. Orar na mente é uma coisa, é válido, é válido. Amém? O Senhor vai ouvir. Mas quando Ele diz aqui orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, aqui fala acerca da oração em línguas. Orando no Espírito. Orar na mente é uma coisa, queridos. A mente não é o Espírito. Orar no Espírito é outra coisa. Amém? Orando todo o tempo no Espírito. E o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar que ele praticava isso. Olha só o que ele diz aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 18. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Aí às vezes você vai dizer, não, mas eu já li esse capítulo e eu vi que o apóstolo Paulo estava exortando para não orar em línguas. Você entende do jeito que você quiser, queridos. Mas um homem que andou debaixo de uma unção extraordinária, uma unção avassaladora do Espírito Santo, com certeza esse homem orava o tempo todo no Espírito.
Com certeza esse homem andava, Ramancho, Rebedeka, Suriandalabai. Com certeza ele andava debaixo dessa atmosfera, liberando fogo pela boca, querido, não tem como. Um homem que andou debaixo dessa autoridade, que escreveu, olha só, escreveu várias cartas aqui no Novo Testamento, foi um homem que trouxe revelações profundas. E ele diz: dou graças ao meu Deus, porque tudo é por meio dele, porque falo mais em línguas do que vocês todos. Tá vendo aqui o segredo do apóstolo Paulo? Aí você vai falar: não, mas ele está exortando para não orar em línguas. Mas ele mesmo está falando aqui que ele orava mais em línguas do que todos ali, do que todos os outros apóstolos, do que todos os outros discípulos, do que todos aqueles que seguiam Jesus naquela época. Então imagina esse homem durante o dia orando em línguas e não dormia orando em línguas. Amém? Você está entendendo agora o segredo? Você está entendendo agora o mistério, queridos? Aí ele vem dizer aqui em Efésios, olha, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, com certeza, toda perseverança e súplica por todos os santos, a intercessão, aleluias. E a oração em línguas, ela não se resume apenas em você orar em mistérios, ela se resume também acerca da adoração, ela traz cânticos espirituais sobre você. O salmista ele fala acerca de um cântico novo. É quando você está cantando uma canção e de repente o Espírito de Deus toma os seus lábios ali e ele te inspira. Ele inspira você a começar a cantar em outras línguas e a liberar nas regiões celestiais cânticos espirituais. Onde é que está isso na Bíblia, Marcos? Vou te mostrar aqui, ó. Efésios capítulo 5, o versículo. Vou ler aqui a partir do versículo 18 e versículo 19. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha só o que diz aqui, ó. Não é para a gente se embriagar com vinho, mas quando você está cheio do Espírito Santo, por que ele traz essa comparação? É como se você estivesse embriagado com vinho. É como se você estivesse bêbado. Você lembra de Pedro lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Lá vai falar que as pessoas olhavam para os discípulos, para os apóstolos e falavam: mas eles parecem bêbados. É só 9 horas da manhã e eles já estão embriagados desse jeito. Aí o apóstolo Pedro toma uma palavra e diz: nós não estamos embriagados. Isso aqui que você está vendo é aquilo que está escrito por meio do profeta Joel, dizendo que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluias, glória a Jesus. Amém? Então, homem natural, quer dizer, nunca vai entender. Homem religioso, ele nunca vai viver isso. Isso aqui é para os famintos, isso aqui é para os filhos, isso aqui é para aqueles que se deleitam, aqueles que amam Jesus de todo o coração, aqueles que não se conformam com esse mundo, mas deixam ser transformados pela renovação do entendimento. Olha o que está escrito aí: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Está dizendo aqui, ó, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ó, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então aqui, ó, salmos é uma coisa. Aí ele vem, vírgula, e hinos. Hinos é outra coisa. Amém? Nós cantamos o hino da harpa, nós cantamos um louvor de adoração. Só que, vírgula de novo, e ele diz: e cânticos espirituais. Então esses cânticos espirituais aqui, não é porque eu pego uma letra evangélica e começo a cantar, não tem a ver com isso. Esses cânticos espirituais aqui é quando você se desliga dessa dimensão natural e você deixa com que o Espírito se apodere de você e você começa a liberar nas regiões celestiais palavras que vão mover as dimensões, elas vão se abrir.
Você libera o seu espírito. Rei, alamanere, caia, sou. Você começa a liberar as línguas, querido. Você vai ecoando, vai ecoando. Quem tem visões abertas, quando você está em um ambiente de adoração como esse, pessoas veem anjos se movendo. Os anjos, eles vêm para cantar e adorar junto com a igreja. Aleluias. É algo extraordinário que acontece. É algo muito profundo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Queridos, quem nunca experimentou isso, queridos, quem nunca vivenciou esses mistérios, ainda não sabe o que é o Evangelho de Jesus. Ainda precisa se render, ainda precisa se humilhar, ainda precisa abrir mão de si mesmo, sabe? Do orgulho, da vaidade. Precisa se despir, se esvaziar, para que o Espírito de Deus venha e apodere de ti, para que Ele venha e faça de você um instrumento nas mãos dele, para que você comece a entrar nestas águas e você venha caminhar com segurança, confiando em Jesus. E isso daí, queridos, é para aqueles realmente que desejam. E o dom de falar em línguas, ele é para aqueles que querem viver esses mistérios. Porque não tem como você começar a orar em mistérios, a orar em línguas estranhas e continuar do mesmo jeito. Não tem como você começar a liberar esses mistérios do Espírito e permanecer da mesma forma. Você vai começar a ter arrebatamento em espírito. Você vai começar a ter sonhos proféticos. Já teve vezes, queridos, pela graça e misericórdia de Deus, de acordar de noite e o Espírito de Deus está orando através de mim, eu dormindo, descansando. É como se eu estivesse sonhando, orando em línguas, de repente eu acordo. Estou ali, o Espírito guerreando por mim, intercedendo por mim. Isso é maravilhoso, queridos. É algo extraordinário. Nós precisamos, nós como cristãos, como filhos de Deus, precisamos desejar isso. Precisamos mergulhar. Precisamos buscar as revelações que vêm diretamente do céu para dentro de nós. Então olha só o que o Senhor diz para nós: vinde. Ele vai te transformar, Ele vai te mudar, Ele vai colocar em você o seu Espírito. Ele vai pegar você que é barro e colocar o Espírito dentro de você. E aí você vai ser revestido, vai ser preparado, e o poder de Deus virá sobre você e te capacitará. Não tem como, não dá tempo de eu falar aqui com você sobre os níveis do batismo, né? Mas resumindo aqui rapidamente, o batismo ele é dividido em 3 níveis, né? É o batismo com fogo. Primeiramente o batismo nas águas, quando nós nos aproximamos de Jesus, somos batizados nas águas. O batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento para a salvação, e o batismo com fogo, que é o revestimento de poder. Amém? Só para você ter um entendimento de como isso funciona. Então os discípulos receberam o Espírito Santo e depois receberam o revestimento de poder. Aí começaram a orar em línguas, começaram a falar em mistérios com Deus. Então existem muitos segredos aqui, mas um dos segredos maiores, queridos, é que a oração em línguas ele é para todos os filhos de Deus, todos aqueles que creem em Jesus. Então é necessário que você abra o teu entendimento e não deixe que a tua mente ela bloqueie você daquilo que o Espírito quer liberar através de você. Nós estamos com o tempo avançado aqui, mas eu vou orar por você e eu quero que você abra o teu coração para que você receba da parte de Deus. E não se deixe bloquear dizendo: ah não, mas isso é da minha mente. Você viu o que o apóstolo Paulo falou? Aquele que ora em línguas, a sua mente fica o quê? Infrutífera. Mas o Espírito, ele ora bem. Então abra o teu coração e deixa que o Espírito flua através de você. Não deixe a tua mente natural te bloquear. Não precisa um anjo descer do céu. Não precisa você sentir algo muito forte para você começar a orar em línguas. É pela fé. É para aquele que crê em Jesus. É para
para aquele que crê. E através da transferência, através do poder de Deus, de ungir aquele que já carrega a unção, o poder de Deus, você pode receber o toque do Espírito Santo, começar a orar e falar em outras línguas. É você que começa, é você que vai de encontro com a manifestação. Então o Espírito de Deus vai conceder a você. Se você nunca tentar orar, queridos, você nunca vai conseguir. E não pense que você vai estar pecando contra Deus se você tentar orar em línguas. Não. Você não vai estar pecando contra o Senhor. Você acha que todos nós já nascemos sabendo andar? Já nascemos sabendo falar? Não é assim que funciona. Você começa a falar as primeiras palavras. Papai, mamãe, água. Então você vai crescendo, você vai amadurecendo. E as palavras elas vão vindo. Assim é quando você começa a se desenvolver em um dom espiritual, amém? Então abre o teu coração e tua mente para isso. O Senhor Jesus Cristo, ele vai revelar o reino dele. Ele vai abrir as dimensões dos seus filhos. Não é para aqueles que se acham, né, que tem um conhecimento humano, para aqueles que se acham que já tem todo o entendimento, que já sabe de tudo. Não, é para os pequeninos mesmo. É para você que é como uma criancinha na presença dele. Amém, queridos? Vamos estar adorando ao Senhor com mais uma canção aqui. E quando nós estivermos cantando, o Espírito de Deus virá sobre você. E Ele vai te ungir. Ele vai te batizar. Ele vai derramar sobre você esse fogo. Oh, Rabai, Serebedecaço, e Andalabaiaçu. Ele vai derramar sobre você essa unção. E você vai ser batizado. Você vai ser cheio. Não tenha medo, querido, seja na tua casa, onde você estiver. Permita. Dá essa chance para o Senhor. Diga, Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero. Eu desejo. Quando você ora em línguas, você está edificando o seu espírito. Você está falando em mistérios com Deus. Você está trazendo a vontade de Deus para a tua vida. Os pecados que estão ocultos, que você não sabe, aquilo que você precisa orar, aquilo que você precisa pedir perdão para Deus. É o Espírito que vai orar por você e através de você. Amém? Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco todo o meu coração. Não queremos deixar o Senhor ir, Espírito Santo. Deixa você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Uma vez
Santo começa a fluir agora sobre esse faminto, sobre esse faminto, sobre esse sedento. E toca com o teu Espírito, ó Pai. Traga o teu batismo, o teu revestimento de poder. Sela, Jesus, a tua promessa sobre esse filho, sobre essa filha. A promessa é: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha sobre Edecaia, Suyanalabás. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Oh, receba em nome de Jesus. Ribalabás, sobre Edecaia, Suyanalabás. Deus, eu declaro e eu transfiro sobre o teu filho e sobre a tua filha o teu poder e a tua unção, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora comece a orar em línguas. Ricantoria, so, Raman, Chuide, Calamaia, Suriandalabás. Rebedeca, Suriande, Rebedecaia, so, Raman, Chuide, Caia, so. Ribalabá, so, Raman, Chuide, Calamaia, so. Ricalamanaramaia, Serebedeca, Suriandalabaya, so. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Oh, quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está. Aonde você está. Dia e noite eu te amaria, dia e noite. Oh, Jesus, eu te amaria, dia e noite. Uma vida é pouco pra te amar. Viva a eternidade ao teu lado, Jesus, é o que nós queremos. É o que nós desejamos, Senhor. É provar da tua eternidade, Jesus. Que as dimensões se abram. Que as dimensões se abram sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse filho, sobre essa filha. Jesus, é o que eu te peço de todo o meu coração, Senhor. Oh, que se abra o céu, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, e que se abra o céu, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que o céu fechado se abra, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, aleluia. Os céus já estão abertos. E amando e direito das filhas. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Jesus.
Oh, papai. Maravilhoso, Deus. Que ambiente maravilhoso. É o ambiente da presença do nosso papai. Senhor, eu quero te agradecer, Deus. Quero te agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa te prosperar, que Deus possa ungir você. Que Deus possa trazer o fogo do avivamento dele sobre a tua vida. O Senhor tem nos chamado para esses dias, Ele tem prometido as nações para nós. É o que nós queremos, com que vale de ossos secos voltem a viver. Que você seja usado como avivalista sobre essa terra, em nome de Jesus. Que vidas, que almas se rendam através do seu ministério. Oh, obrigado, Espírito Santo. Que Deus abençoe. Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que palavra, meus amados, abençoada, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que possamos, meus amados, sermos verdadeiros adoradores. Que possamos, meus amados, praticar o orar em mistérios, amém? Que possamos mergulhar cada vez mais. Glória a Deus. Deus te abençoe, filhão, por esta palavra gloriosa. Que o Espírito de Deus te honre, te prospere, aleluia, e te conceda a porção dobrada em nome de Jesus, amém? Famintos e sedentos, você que for ministrado pelo Espírito Santo para se tornar uma coluna desse ministério, para se tornar um mantenedor, as contas bancárias vão estar passando aqui abaixo, e segundo aquilo que o Espírito de Deus ministrar em teu coração, faça, semeie no reino, na obra de Deus, em nome de Jesus, amém? Mais uma vez, você que é novo em nosso canal, ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado de todos os nossos vídeos e ensinos. Também estamos com um canal, meus amados, em nosso WhatsApp, nos siga lá, pois através desse canal no WhatsApp eu estarei postando, meus amados, todo o movimento do ministério, links de pregações, ensinos, amém? Todo o movimento, toda notícia será, meus amados, postado lá, e de lá distribuído para as demais redes sociais. Também esteja mais próximo do ministério Íntimos do Santo Espírito, amém? Você que tem sido chamado pelo Espírito Santo, presta atenção, para se tornar uma coluna, para se tornar um mantenedor, entre em contato comigo, pois eu quero te adotar em oração. Eu quero estar, meus amados, profetizando as bênçãos do Eterno sobre a tua vida em um ato de gratidão, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos uma vez mais pela vida dos mantenedores, meu Pai. Amigo Espírito Santo, Pai, prospere os teus filhos e filhas, Pai, que tem semeado nesta obra de avivamento, que tem nos ajudado a expandir com teu reino, meu Pai. Traga a eles porção dobrada, traga a eles dupla honra, traga a eles, meu Pai, colheitas extraordinárias. Assim abençoamos, meu Pai, os nossos queridos filhos e filhas. Abençoamos os mantenedores do ministério Íntimos do Santo Espírito. É o que decretamos e selamos, meu Pai. Hoje e sempre, meu Pai, que a tua bênção, a tua maravilhosa graça esteja sobre a vida de teus filhos e filhas, hoje e sempre. Em nome de Jesus, que venha sobre a vida deles porção dobrada, colheitas extraordinárias, em nome de Jesus. Assim, famintos e sedentos, tomamos posse da unção que foi ministrada sobre nós através do missionário Marcos. Tomamos posse da bênção do Eterno, amém? Esteja em oração, esteja em intercessão para a próxima aula da Escola Profética Filhos da Unção. Será glorioso o que nós iremos aprender, o que nós iremos receber da parte do Pai. Eu estarei ministrando e eu creio, meus amados, em um grande derramar do Espírito Santo de Deus, amém? Estamos juntos, pelo avivamento, pelo avanço do reino de Deus,
em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.